Capa da cartilha. O fundo é claro, em tom creme. No lado esquerdo, há 6 quadrados grandes organizados em 2 fileiras de 3. Eles têm cores suaves em verde e amarelo claro. No quadrado de cima, ao centro, há um desenho de um planeta em tons de azul e verde, com 2 folhas verdes saindo do topo. No quadrado de baixo, à direita, há o ícone de uma mão segurando uma muda de planta dentro de um círculo, tudo em verde. No quadrado de baixo, à esquerda, há um desenho em linha fina de um mapa urbano. Em verde claro, os outros quadrados estão preenchidos com cores sólidas verde e amarelo, sem desenhos. Abaixo desses quadrados, ao lado esquerdo, está o título em letras grandes, verdes: Educação Ambiental. E logo abaixo, em letra cursiva verde clara, Espaços Periurbanos. À direita, mais para o centro da página, está escrito em verde: Cartilha para uma Educação Ambiental em Espaços Periurbanos à luz da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, Lei número 9.795. Na parte inferior direita da capa, aparecem vários logotipos de instituições e órgãos de pesquisa e fomento, alinhados em uma faixa horizontal. Página com fundo branco. Na parte superior central, aparece o brasão da República Federativa do Brasil, em cores vivas. Logo abaixo, em letras pretas, estão alinhados ao centro os nomes das instituições: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Divisão de Pesquisa do IFPE, Campus Garanhuns, Grupo de Pesquisa Observatório ELO, Núcleo de Estudos sobre Meio Ambiente, Sociedade e Espaço. Mais ao centro da página, há um ícone circular com um planeta estilizado em verde e azul, de onde saem 2 folhas verdes na parte superior. Abaixo do ícone, em letras grandes e em negrito, está o título Educação Ambiental, e logo em seguida, em letra cursiva verde, a expressão em espaços periurbanos. Na linha seguinte, em fonte menor, aparece o título Cartilha para uma Educação Ambiental em Espaços Periurbanos à luz da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, Lei número 9.795. Organização: João Paulo Gomes de Vasconcelos Aragão. Fotografia em preto e branco. A cena mostra um grupo de aproximadamente 15 crianças, vistas principalmente de costas e de lado, reunidas ao ar livre diante de uma área de vegetação. As crianças vestem um uniforme escolar claro, com calças e shorts. E na parte de trás das camisetas aparece o brasão e o nome da Prefeitura Municipal de Garanhuns. Elas formam uma meia-lua, voltadas para um jovem adulto que está à direita da imagem. O jovem usa óculos escuros e um moletom escuro com capuz. Ele está em pé, de frente para o grupo, sorrindo. Ao fundo, vê-se uma cerca simples de estacas de madeira e, atrás dela, muita vegetação, com arbustos e pequenas árvores. Mais ao longe, em um plano elevado, aparece uma faixa de casas e construções, indicando um bairro urbano sobre a colina. O céu está com nuvens claras espalhadas. Página dividida em 2 colunas com fundo claro. Na coluna da esquerda, na parte superior, há um retângulo largo em verde. Logo abaixo dele vem o título, primeiras palavras. Em letras grandes, verdes e em negrito, está escrito: Ensinar a ver e se auto-reconhecer no mundo a partir do lugar onde se habita é uma das tarefas mais fundamentais para a formação de sujeitos críticos e emancipados. Em pleno século XXI, no cerne de uma sociedade encharcada por informações e metamorfoses, com diferentes temporalidades e espacialidades, essa missão exige aos profissionais de educação parâmetros e metodologias pertinentes à realidade vivida nos territórios onde cada instituição de ensino anseia realizar sua missão, tendo em mente tornar significativos os processos de ensino e aprendizagem. A compreensão, execuibilidade e aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais existentes em cada país, região
estado e ou município, na guisa da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, é parte deste processo, que tem na formação de cidadãos conscientes uma base essencial para iniciativas como esta Cartilha para uma Educação Ambiental em Espaços Periurbanos à luz da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, Lei número 9.795. Na coluna da direita, uma fotografia colorida em primeiro plano no canto esquerdo da foto. Aparece de costas uma pessoa usando boné preto e camiseta escura, apoiada em um guarda-corpo amarelo e branco. Ela olha para um vale profundo coberto de vegetação verde intensa. À frente, mas ao centro da imagem, há um pequeno grupo de pessoas em pé, próximo à borda do terreno, observando a paisagem. Ao fundo, sobre um platô, aparecem casas e construções formando um bairro, sob um céu azul com muitas nuvens brancas espalhadas. Abaixo da foto, em uma faixa verde estreita, está escrita em letras brancas a legenda: Trabalho de campo para georreferenciamento e levantamento fotográfico nos espaços periurbanos da cidade de Garanhuns. Foto: Observatório Elo, 2022. No rodapé da página, há outra faixa verde clara horizontal, com o título resumido da cartilha, também em letras brancas. Página em fundo claro, com vários blocos retangulares em tons suaves de verde e amarelo distribuídos como faixas decorativas. No topo à esquerda, há um quadrado amarelo claro com a ilustração de um planeta verde e azul, cercado por 4 folhas verdes. Ao lado desse quadrado, mais ao centro da página, aparece um retângulo verde grande, apenas como elemento de cor. À direita está o título: De onde vem esta cartilha? Em letras grandes, verdes e cursivas. Abaixo dele, em um grande bloco de texto justificado, em verde, mais claro, está escrito: Esta cartilha é um subproduto do projeto de pesquisa A Política Nacional de Educação Ambiental nas Instituições de Ensino em Espaços Periurbanos de Garanhuns, Pernambuco. Reflexões e ação à luz da agroecologia e do planejamento urbano, realizado entre os anos de 2022 e 2025, no Instituto Federal de Pernambuco, campus Garanhuns, como pesquisadores e estudantes do grupo de pesquisa Observatório Elo, Núcleo de Estudos sobre o Meio Ambiente, Sociedade e Espaço, sob a coordenação do professor doutor João Paulo Gomes de Vasconcelos Aragão. O projeto em tela teve como objetivo analisar como tem sido efetivada a PNEA nas instituições de ensino dispostas em espaços periurbanos de Garanhuns, Pernambuco, promovendo reflexões e ações a partir dos fundamentos da agroecologia e do planejamento urbano participativo. A ação teve o fomento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPE, Propesc e IFPE, bem como da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, além de contar com a colaboração especial do IFPE Campus Garanhuns, do Programa de Ciências Ambientais PP-CIAN, da Universidade Federal do Agreste Pernambucano, UFAP, da Escola de Referência em Ensino Fundamental ERES São Cristóvão, da Escola Municipal Silvino Almeida e da Escola Municipal Jaime Luna, entre parênteses, ver apêndice. Destina-se a profissionais da educação, pesquisadores, extensionistas e segmentos da sociedade civil interessados em fomentar uma praxis de EA em instituições de ensino localizadas em espaços periurbanos, especialmente corroborando aos anseios sociais do desenvolvimento de territórios humanizados, juntos, inclusivos e ecologicamente equilibrados. Na parte inferior esquerda, há uma fotografia colorida em formato retangular. A imagem mostra um grupo de pessoas participando de uma oficina. Em primeiro plano, vê-se a parte de trás de uma pessoa com cabelo trançado vermelho, segurando um vidro transparente e pintando sua superfície com um pincel amarelo. Sobre a mesa à frente, há potes de tintas, pincéis e outros materiais de artesanato. Mais ao fundo, outras pessoas, jovens e adultos, segundo recipientes, observam a atividade.
As paredes da escola e um pedaço do céu azul aparecem ao fundo. Logo abaixo da foto, em uma faixa verde estreita, está escrito em letras brancas a legenda: reutilização de materiais em oficina de manuseio de sementes na Escola Municipal Silvino Almeida. Foto, Observatório Elo, 2025. Página em fundo branco, com blocos de cor verde e amarelo claro, como elementos gráficos. No lado esquerdo, próximo ao centro, aparece o título: O que é educação ambiental? Entre parênteses, EA. Em letras verdes, grandes e cursivas. Ao centro da página, há um grande retângulo verde claro. Na parte superior desse retângulo, há um símbolo de aspas em branco. Dentro do retângulo, em letras brancas, está o texto: os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Bem de uso comum do povo, essencial à saída, qualidade de vida e sua sustentabilidade. Entre parênteses, Lei número 9.795, de 27 de abril de 1999. À direita, ocupando a coluna lateral, há uma fotografia colorida em formato retangular. A cena mostra um grupo de crianças e duas educadoras em uma área externa. Em primeiro plano, algumas crianças de costas, uma delas veste blusa vermelha e tem o braço levantado. No centro da imagem, uma educadora, de cabelos longos e presos, gesticula com as crianças. Mais ao fundo, outra educadora, de cabelos claros e óculos. Atrás delas, há uma vegetação verde, uma encosta e ao longe, casas sobre a colina, sob um céu azul com nuvens. Abaixo da foto, uma faixa verde estreita traz a legenda em letras brancas: aula de campo com estudantes da Escola Municipal Jaime Luna. Foto, Observatório Elo, 2023. No rodapé, outra faixa verde clara, horizontal, contém o título resumido da cartilha. Página em fundo claro, com a faixa vertical verde na borda esquerda e direita. No lado esquerdo, em letras grandes, verdes e cursivas, aparece a pergunta: você conhece a Política Nacional de Educação Ambiental, PNA, Lei número 9.795? Abaixo, em texto verde claro. Ela foi instituída pela Lei número 9.795, de 27 de abril de 1999, e regulamentada pelo Decreto número 4.281, de 25 de junho de 2022. Essa lei estabelece os princípios, objetivos e diretrizes da educação ambiental no Brasil, tornando-a obrigatória em todos os níveis e modalidades de ensino, tanto no sistema formal, entre parênteses, escolas e universidades, quanto no não formal, entre parênteses, comunidades, meios de comunicação, organizações sociais, etc. Na parte superior direita, há dois quadrados, lado a lado. O primeiro, amarelo claro, traz o desenho de uma mão segurando um celular com um código QR na tela. E abaixo, a frase: saiba mais através do QR Code. O segundo, verde claro, com borda arredondada, contém um código QR, em preto e branco. Abaixo desses quadrados, uma fotografia colorida. Um martelo de juiz de madeira, apoiado sobre o disco de madeira, está deitado sobre grama verde. No canto inferior direito da foto, o crédito da imagem. Fonte: Canva 2025. Página com parte superior em fundo verde claro. À esquerda, em letras grandes, verdes e cursivas, está escrito: qual o papel das instituições de ensino para uma EA? À direita do título, há um quadrado verde claro com um ícone estilizado. Duas formas em tons de verde e amarelo formando uma folha. Ao lado, à direita, há um retângulo amarelo apenas como bloco de cor. Logo abaixo desse bloco amarelo, há uma fotografia horizontal.
Uma biblioteca escolar com estantes de livros ao fundo. Várias crianças estão sentadas em semicírculos, em cadeiras, ouvindo uma educadora que está em pé à frente delas, segurando um material colorido. Legenda da foto. Abordagem metodológica com estudantes da Escola Municipal Jamiluna. Foto, Observatório Elo, 2023. Na metade inferior da página, ao fundo, volta a ser branco. 3 grandes números verdes, 1, 2 e 3, aparecem lado a lado, cada um seguido de um breve texto. Ao lado do número 1, lê-se: Espaços formadores de cidadãos conscientes, críticos e emancipados. Ao lado do número 2, acesso ao conjunto de saberes construídos e acumulados historicamente. Ao lado do número 3, agentes de transformação social e integração local com o mundo. Na parte inferior, há 3 fotografias alinhadas horizontalmente. Foto da esquerda. Ambiente externo com vegetação ao fundo. Um grupo de estudantes e um professor observam um equipamento cilíndrico, metálico. Todos usam roupas casuais ou fardamento acadêmico em uma aula prática de campo. Legenda da foto inferior esquerda. Aula de demonstração sobre biodigestor, com estudantes de Engenharia Elétrica do IFPE Campus Garanhuns. Foto, Observatório Elo, 2024. Foto central. Sala de aula com fileiras de cadeiras e estudantes sentados de frente para uma mesa onde há professores, também sentados, atrás de uma mesa comprida, com microfones e um brasão projetado ao fundo. Legenda da foto inferior central. Mesa redonda sobre planejamento urbano, EA e território municipal com estudantes do PP, CIAN e de outros cursos da UFAP. Foto, Observatório Elo 2023. Foto da direita. Sala de aula com janelas ao fundo. Um palestrante, em pé, fala para os estudantes. Atrás dele, um projetor exibe um slide com texto sobre riscos geológicos, enquanto a turma acompanha sentada em carteiras escolares. Legenda da foto inferior direita. Palestra sobre riscos geológicos e direito à cidade, com estudantes da Escola de Referência e Ensino Fundamental São Cristóvão. Foto, Observatório Elo 2024. Página em fundo claro, com 2 retângulos coloridos no topo, um verde à esquerda e um amarelo claro ao centro, funcionando como faixas decorativas. Abaixo do retângulo verde, no centro esquerdo, aparece o título: E o que são espaços periurbanos? Em letras grandes, verdes e cursivas. Na parte superior inferior esquerda, há uma fotografia aérea em formato retangular horizontal. É uma imagem de satélite que mostra uma área de transição. De um lado, grandes porções de terra em tons de marrom e bege, com aspecto de terreno rural e loteamento. De outro lado, surgem quadras e ruas com casas agrupadas, indicando a ocupação urbana, campo e cidade. Abaixo da foto, uma faixa verde estreita traz em letras brancas a legenda: Imagens de satélite de recortes periurbanos da cidade de Garanhuns. Fonte: Google Earth Pro 2025. Logo ao lado do título, mais à direita, há um grande bloco verde claro em formato retangular, contendo um texto em letras brancas, alinhado em bloco que diz: Uma faixa com extensão variável e de intensa dinâmica socioespacial. Trata-se de um espaço híbrido de transição entre terras inteiramente urbanizadas e cidades, áreas com uso predominantemente rural, podendo integrar-se ainda a áreas de conservação e territórios de povos tradicionais, entre domínios públicos e privados da terra. Caracteriza-se por múltiplos usos do solo e fronteiras internas e externas indeterminadas. O periurbano, ou urbano, muda ao longo do tempo, na medida em que a cidade se expande sobremaneira. É uma zona complexa e de rápidas mudanças na estrutura econômica e social, caracterizada por pressões sobre os recursos naturais e metamorfoses na divisão territorial do trabalho, considerando as relações entre campo e cidade. À direita, ocupando quase toda a altura da página, há outra imagem de satélite, agora em formato vertical e estreito. Nela, vê-se um grande corredor verde,
como um fragmento de mata, cercado por bairros urbanos densos com muitas casas e ruas ao redor. Página em fundo claro com a faixa vertical verde na borda esquerda. Na metade superior esquerda, há uma grande imagem aérea em formato retangular horizontal. É um recorte de satélite que mostra um vale verde com vegetação densa no centro, cercado por bairros urbanos com muitas casas e ruas ao redor. Sobre a imagem aparecem linhas e achuras em verde, marcando áreas de estudo cartográfico. Na parte inferior, há outra imagem de satélite retangular, mostrando um trecho da cidade com quadras, ruas e terrenos vazios misturados a áreas verdes. Assim como na imagem de cima, aparecem marcações em verde, indicando o mapeamento realizado pelo projeto. Legenda abaixo das imagens. Recortes imagéticos de produção cartográfica do projeto de pesquisa. Fonte: Observatório Elo, 2024. Ao lado direito dessa imagem, em letras grandes, verdes e cursivas, está o título: Por que os espaços periurbanos são importantes? Logo abaixo do título, preenchendo a coluna direita, há um bloco de texto em verde claro que diz: Elementos da cidade, do campo, dos ecossistemas naturais ou de comunidades tradicionais combinam-se entre si nos espaços periurbanos, demandando planejamento contínuo e reconhecimento das necessidades e potencialidades existentes. Em geral, essas áreas são destinadas à moradia e, por isso, concentram muitas pessoas. Com elas, tem-se as demandas fundamentais para a realização da vida, como infraestrutura urbana, entre parênteses, recapeamento, iluminação, drenagem urbana, arborização, espaços de socialização, saneamento básico, vírgula, educação, saúde, mobilidade, segurança pública, etc. A existência de formas rurais de socialização, comunidades tradicionais e áreas naturais pode demandar outras necessidades, como suporte técnico especializado a produtores rurais, serviços de defesa das manifestações culturais, inclusão no processo de gestão do território, além de políticas de controle e conservação da natureza, como a proteção a morros, margens de rios e nascentes, além da biodiversidade local e regional. Abaixo do texto, em letras verdes menores, faixa de rodapé, onde está escrito: Cartilha para uma educação ambiental em espaços periurbanos à luz da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, Lei nº 9.795. Página tem fundo claro com duas faixas retangulares no topo, um amarelo claro e outro verde. No lado esquerdo, abaixo da faixa amarela, está o título em letras grandes, verdes e cursivas. É possível pensar um AEA para os espaços periurbanos? Logo, abaixo do título, há um grande retângulo verde claro com o texto branco que diz: Com certeza. Na verdade, isso é indispensável. Por serem espaços complexos e marcados pelo crescimento urbano, por transformações aceleradas nas formas de uso e ocupação dos solos e, infelizmente, pela existência de muitos problemas infraestruturais, desafios ambientais e carências sociais, a EA pode servir como um elo entre a educação escolar e o exercício pleno da cidadania. O periurbano, nesse sentido, constitui-se paralelamente como uma oportunidade didático-pedagógica, possibilitando um aprendizado significativo e ativo, sobretudo a instituições de ensino localizadas nos próprios espaços periurbanos. À direita do texto, ocupando o centro da página, há uma fotografia colorida em formato horizontal. A imagem mostra um grupo de crianças sentadas em um banco de alvenaria, em área arborizada. Elas usam fardamento escolar, camisa branca com mangas vermelhas e detalhes amarelos, e mochilas nas costas. Ao fundo, há árvores, vegetação e outros estudantes de pé. Abaixo dessa imagem,
uma faixa verde estreita atrás, em letras brancas, a legenda que informa: Contação de histórias no Parque Ruben van der Linden, com estudantes da Escola Municipal Jamiluna. Foto: Observatório Elo 2024. No canto inferior direito, dentro do retângulo amarelo, aparece o ícone verde de reciclagem, 3 setas formando um triângulo. Página em fundo claro. No canto superior esquerdo, há um quadrado amarelo claro com o ícone verde de reciclagem, 3 setas formando um triângulo. À direita desse quadrado, ocupando a faixa superior central, está o título em letras grandes, verdes e cursivas. Qual a importância das instituições de ensino? Logo abaixo do título, à esquerda, há um grande bloco de texto em verde claro, onde está escrito: a seção 2 da PNEA trata da EA no ensino fundamental. Em seu artigo 9º, define por EA na educação escolar a desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando 1. Educação básica. A. Educação infantil. B. Ensino fundamental. E C. Ensino médio. 2. Educação superior. 3. Educação especial. 4. Educação profissional. E 5. Educação de jovens e adultos. Nesse âmbito, estabelece que a EA será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino fundamental, o que coloca todas as instituições de ensino como fundamentais para a execuibilidade sistêmica da PNEA e, sobretudo, do desenvolvimento de uma cidadania consciente e sensível às questões ambientais. Essa relevância é reverberada desde o artigo 4 da PNEA, que, no inciso 7, destaca a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. A proximidade e integração das instituições com suas respectivas comunidades é, portanto, um condicionante estratégico para uma EA que considere o lugar como ponto central de suas reflexões e práticas, especialmente nos recortes periurbanos, onde a experiência escolar pode contribuir a uma formação cidadã, discorrendo temas como planejamento urbano, agroecologia, políticas públicas, inclusão, etc. À direita do texto, ocupando quase toda a altura da página, há uma fotografia retangular em posição vertical. Nela, vê-se o tronco de uma pessoa vestida com uma roupa marrom, segurando um livro aberto com as 2 mãos. Sobre o centro do livro, apoiado nas páginas, há um pequeno globo terrestre em feltro, nas cores azul e verde, representando o planeta. No rodapé da página, com letras pequenas escritas em verde, o título completo da cartilha. A página tem fundo claro. Na parte superior esquerda há um retângulo largo verde servindo como faixa gráfica acima do título. Logo abaixo, em letras grandes, verdes e cursivas, está o texto: o que já é feito. Sob o título, ocupando a metade esquerda da página, há um bloco de texto em verde claro, onde está escrito: desenhos da paisagem do entorno da escola, atividades lúdicas, contação de histórias, trabalhos de campo, visitações, palestras, manuseio de softwares com imagens de satélite, experiências em laboratório, projetos de pesquisa e de extensão, aulas práticas, oficinas com materiais reutilizáveis, hortas escolares, viveiros didáticos, mostra de filmes, de cartazes e de fotografias. Muitas iniciativas em prol da EA já são realizadas em instituições de ensino Brasil afora, contribuindo para a consolidação da PNEA e, especialmente, para a formação de sujeitos humanizados e ecológicos.
Considerando as experiências nas instituições parceiras do projeto do qual resultou essa cartilha, entendemos que um caminho já é trilhado também nos contextos periurbanos, pois atividades como as listadas também vêm sendo realizadas. A reflexão e a ação à luz dos princípios básicos e objetivos fundamentais tratados na PNEA, mas a compreensão do periurbano enquanto território complexo e marcado pelas relações entre campo, cidade, comunidades tradicionais e sistemas naturais pode corroborar ainda mais para uma praxis significativa de EA. À direita, ocupando a metade da página, aparece um grande desenho infantil em fundo branco. Nele, com traços simples e coloridos, vê-se uma paisagem. Árvores verdes altas, figuras humanas em forma de palito, algumas casas em tons de lilás e amarelo, além de outros elementos sugerindo plantas e canteiros. O traço é leve, com cores suaves. No canto direito da página, há uma faixa vertical verde escura, que emoldura a área de ilustração. No rodapé do desenho, em letras pequenas verdes, aparece a legenda: representação em forma de desenho de prática laboratorial da EA, feita por estudante da Escola Municipal Jaime Luna. Foto, Observatório Elo, 2024. Página em fundo claro. À esquerda, foto colorida, em plano médio. Um menino de perfil está agachado no chão à esquerda da imagem. Ele tem pele clara, cabelo castanho curto e veste blusa de moletom vermelha e calça cinza. À sua frente, no chão de terra, há um balde azul grande com terra dentro. O menino segura um copinho com uma muda verde, plantando-o no balde. No rodapé da imagem, há uma faixa horizontal verde escura com letras pequenas brancas com a legenda da foto: Oficina de Manuseio de Sementes na Escola Municipal Silvino Almeida. Foto, Observatório Elo, 2025. À direita, em letras verdes grandes, o título Quais caminhos seguir? E, logo abaixo, um bloco de texto corrido em verde escrito: Não há um caminho único. Os múltiplos caminhos que existem, porém, passam pela educação e pela insubstituível função social das instituições de ensino e seus profissionais. Em muitos recortes periurbanos, a existência de creches, escolas, institutos ou universidades representa a esperança de uma comunidade, sendo suporte material para a construção de saberes sistêmicos e a efetivação de uma política pública essencial ao desenvolvimento de territórios, tantas vezes marcados pelas carências sociais, econômicas e infraestruturais. Por isso, a presença de instituições de ensino comprometidas com o desenvolvimento local nesses territórios periurbanos abre caminhos para uma praxis de educação ambiental comprometida com o exercício crítico, emancipador e consciente da cidadania. O reconhecimento dos problemas, desafios e potencialidades locais a partir das características socioespaciais e que abrangem as instituições de ensino sintetizadas nas relações entre a natureza, o urbano e o rural, constituem uma possibilidade didática concreta, viável e integrada ao cotidiano da comunidade. Aqui, reunimos algumas recomendações à luz do planejamento urbano e da agroecologia, com uma perspectiva transversal e interdisciplinar. No canto superior direito, há um pequeno ícone amarelo com moedas e 3 mudinhas verdes crescendo, sugerindo investimento e crescimento. Página em fundo claro, com a faixa retangular amarela no topo à esquerda e uma faixa verde no topo à direita, compondo o cabeçalho. Logo abaixo, à esquerda, aparece o título Recomendações por um EA nos espaços periurbanos, com letras grandes, verdes e escuras. Na parte inferior esquerda da página, há uma imagem aérea em preto e branco da cidade de Garanhuns, com ruas e quarteirões bem marcados, lembrando um mapa de satélite. Abaixo do mapa está a legenda da imagem, em letras pequenas, brancas, que diz: Recorte de representação cartográfica da cidade de Garanhuns, em preto e branco. Fonte, Observatório Elo, 2022. À direita do título, em coluna, estão 4 pequenos ícones circulares de plantas com uma folha verde, cada um abrindo um parágrafo de recomendações escrito em verde claro.
Formação de comissões ou de um grupo de trabalho permanente, responsável por estruturar projetos interdisciplinares contínuos, com ciclos de revisão definidos de acordo com o currículo da instituição de ensino. Pode contar com parceiros permanentes e ou colaboradores eventuais externos, com experiência em questões urbanas, rurais e ou ecológicas, que somem forças ao desenvolvimento das ações das comissões ou grupos de trabalho, corroborando desde o planejamento até a execução, seja em ações pontuais, seja em iniciativas de fluxo mais duradouro. Sempre observar as recomendações da PNA, da Política Estadual de Educação Ambiental, PEA, bem como os instrumentos pertinentes em nível municipal e na própria instituição de ensino. Desenvolver estratégias de formação continuada, pesquisa ativa e troca de experiências com outras instituições de ensino. Página em fundo claro. À esquerda da página, em coluna, estão 4 pequenos ícones circulares de planeta com uma folha verde, cada um abrindo um parágrafo de recomendação escrita em verde claro. Primeira recomendação. É relevante associar a continuidade das ações à vivência da educação ambiental, no calendário letivo da instituição e à dinâmica socioespacial periurbana da comunidade. Segunda recomendação. A criação de projetos em consórcio com o conteúdo programático das disciplinas escolares é uma alternativa interessante para problematizar cotidianamente os temas e questões ambientais relevantes para a comunidade onde se situa a instituição. Terceira recomendação. A criação de um calendário de ações extracurriculares anual a partir do diálogo entre gestão e comissão ou grupo de trabalho e educação ambiental pode ser alternativa para a adoção de propostas, projetos e programas de educação ambiental flexíveis e pertinentes às problemáticas do contexto periurbano de cada instituição e comunidade. Quarta recomendação. Alternar e considerar o calendário das instituições parceiras. À direita da página, vemos uma fotografia colorida de um grupo de crianças em fila, usando fardamento escolar branco com mangas vermelhas e o brasão da Prefeitura de Garanhuns nas costas. Em primeiro plano, uma menina branca de cabelos castanhos presos olha para cima com expressão curiosa. Ao fundo, outras crianças observam algo à frente. E uma educadora, em pé, conduz a atividade em um espaço ao ar livre, com muitas plantas verdes ao redor. Na legenda da foto, lê-se: Organização para a encenação teatral com fantoches e aula sobre coleta seletiva no Parque Ruben van der Linden. Foto Observatório Elo 2025. No rodapé está o crédito geral da cartilha. Página em posição horizontal com fundo bege bem claro. À esquerda, ocupando quase metade da página, há uma grande imagem cartográfica em tons de cinza, preto e branco esverdeado. É um recorte aéreo da cidade de Garanhuns, com ruas formando um traçado quadriculado e áreas de vegetação. Há 2 marcas em forma de mais, branco sobre a imagem. Na faixa verde logo abaixo, lê-se a legenda em letras pequenas: recorte imagético de produção cartográfica do projeto de pesquisa, entre parênteses, com efeito em preto e branco. Fonte Observatório Elo 2024. À direita, em fundo bege, aparece uma coluna de texto em verde. À frente de cada parágrafo há um pequeno ícone redondo com um desenho de um planeta de terra estilizado em verde e azul, com uma folha brotando no topo. Leitura do texto da coluna da direita. Quais os temas, problemas e potencialidades que ganham destaque na comunidade, no bairro e, neste caso, no periurbano? A transversalidade das práticas de EA precisa dialogar com o contexto imediato de existência da instituição de ensino. A transversalidade também pode ser otimizada, envolvendo parceiros externos cujas funções sociais interligam-se de algum modo aos conteúdos dos componentes curriculares e, especialmente, ao cotidiano das instituições. Mapear os agentes sociais atuantes no contexto periurbano das instituições e aqueles cujas funções sociais estão correlacionadas às questões urbanas, rurais, ambientais, quilombolas e ou
indígenas periurbanas. Construir experiências curriculares com temas que tornem o entendimento do periurbano mais palpável ou prática. É uma estratégia pertinente para a problematização e a integração interdisciplinar. O uso, de forma consorciada, de elementos do urbano, como o planejamento urbano, do rural, como a agroecologia, e da natureza, cobertura vegetal, clima, solo, recursos hídricos, etc., é didático e coerentemente pedagógico. Página em orientação horizontal. Com fundo em tom bem claro. Na metade superior esquerda há um grande retângulo verde claro com texto em verde. À esquerda desse texto aparecem pequenos ícones circulares com um planeta estilizado, com a folha brotando no topo, repetidos antes de cada parágrafo. Texto do primeiro parágrafo. Identificar o processo de produção do contexto periurbano local, registrando-o e construindo algum documento histórico geográfico, o qual descreve a reprodução do bairro, da comunidade, seja na forma de texto, linha do tempo, com imagens, fotografias, imagens de satélite e ou relatos de moradores mais antigos. Texto do segundo parágrafo. Empregar metodologias viáveis e razoáveis ao nível de desenvolvimento cognitivo do público-alvo. Primar pela construção de uma concepção holística e integrada de meio ambiente entre estudantes, docentes e técnicos. À direita desse bloco de texto, ocupando quase toda a metade superior da página, há uma foto colorida. Um grupo de adolescentes e jovens está em pé, lado a lado, atrás de uma mesa retangular com materiais de laboratório e de arte, em um pátio externo da escola. Ao fundo, um muro claro e parte da estrutura do prédio. Muitos sorriem e olham para a câmera. Na mesa, há potes, recipientes transparentes e materiais utilizados em práticas de educação ambiental. Na borda inferior da foto, em letras pequenas, lê-se: estudantes da Escola Municipal Silvino Almeida em prática laboratorial de EA, associada ao uso do viveiro didático. Foto, Observatório Elo 2025. Na parte inferior da página, há 3 blocos de texto lado a lado. À esquerda de um retângulo amarelo claro, com um texto verde e um ícone circular de planeta, folha, está escrito: o mapeamento das questões ambientais relevantes ao contexto periurbano das instituições de ensino perpassa pela identificação dos agentes sociais relacionados a elas. No centro, um retângulo laranja claro com o mesmo tipo de ícone escrito: ampliar parcerias com agentes sociais, instituições públicas e ou privadas, trocas de experiências com instituições de diferentes níveis de ensino, igualmente localizadas em contextos periurbanos. À direita, um retângulo verde claro, com texto verde e também ícone ambiental, está escrito: recomenda-se que os projetos, programas, ações, etc., sejam aqueles que possam partir de disciplinas, sejam aqueles gestados de forma interdisciplinar, utilizem conceitos pertinentes à realidade socioespacial vivida. No rodapé, em fonte pequena, está o título da cartilha e a referência à Lei nº 9.795. Página com fundo em verde claro, sobreposta por 2 grandes blocos retangulares de texto em tom bege e branco, um à esquerda e outro à direita. À esquerda, no alto, há um ícone redondo, um desenho de planeta Terra verde e azul com 2 folhas brotando da parte superior, formando marcadores para os textos e os blocos. No primeiro bloco bege está escrito: a agroecologia e o planejamento urbano participativo são 2 destes conceitos cuja envergadura se adequa à natureza periurbana. Juntos, há outros temas como cidadania, meio ambiente, cidades sustentáveis, restauração ecológica, planejamento rural, território, etc. podem contribuir significativamente para a praxis da EA. No segundo bloco bege está escrito: em cursos relacionados diretamente com a questão ambiental, as ações de EA tenderão a ser mais sólidas, aprofundadas, contínuas e específicas. Contudo, isso não é uma regra. No terceiro bloco bege está escrito: a transversalidade, a permanência, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento da EA podem ser efetivados em qualquer nível, curso, projeto e ou programa de ensino, desde que adotadas estratégias plausíveis ao currículo e, neste caso, as características do periurbano onde encontra-se a instituição. À direita da página há um outro retângulo claro com textos verdes e outros ícones do planeta com folhas,
como marcadores de textos. O primeiro texto desse bloco diz: considerar o planejamento como uma prática educativa continuada, envolvendo estudantes e docentes, com vistas a ampliar e incluir no currículo formativo a EA, em conformidade à PNEA. É um processo natural e necessário para a educação do século XXI. E, só lembrando, não há um único caminho, mas todos eles passam pela educação escolar e pela insubstituível função social das instituições de ensino e seus profissionais. Na parte inferior direita desse bloco, aparecem 3 fotos pequenas, lado a lado. A primeira mostra um grupo de estudantes e educadores ao ar livre, posando para a foto em uma área verde. A segunda mostra alunos e professores próximos a um ônibus verde, também em ambiente externo. A terceira mostra um grupo de pessoas em frente a uma estrutura de viveiro, com telas escuras ao fundo. A legenda, em letras pequenas, informa: ações relacionadas à construção de viveiro didático nas escolas municipais Silvino Almeida e Jaime Luna, com crédito de fotos ao Observatório Elo e colaboradores, datadas de 2025. Página em formato horizontal, fundo claro esverdeado com blocos retangulares em tons de amarelo e verde. No alto, à esquerda, há um retângulo amarelo com o título grande e verde: agradecimentos. Abaixo dele, ocupa quase toda a metade esquerda da página um bloco de texto corrido em verde informa: registramos nossos agradecimentos às instituições fomentadoras das ações que constituíram este projeto de pesquisa, especialmente à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal do Pernambuco, Propesc e FPE, a UFPE Campus Garanhuns e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP. Conjuntamente, também agradecemos a todas as instituições parceiras que colaboraram nas ações abrangidas pelas pesquisas da qual surgiu essa cartilha de educação ambiental à luz da Política Nacional de Educação Ambiental, PNA, Lei nº 9.795. Na metade direita da página há um grande retângulo verde claro ao centro, com pequenos logotipos de instituições de ensino alinhados verticalmente. Escudos e brasões das Escola Municipal Jaime Luna, Escola Municipal Silvino Almeida, Escola de Referência em Ensino Fundamental São Cristóvão, Instituto Federal do Pernambuco, IFPE Campus Garanhuns, Universidade Federal do Agreste Pernambucano, UFAP. À direita deste bloco há uma foto vertical. Uma mão humana despeja delicadamente água sobre uma pequena muda verde que nasce em solo escuro úmido. Abaixo, informação da fonte da imagem, em letras brancas e pequenas, Canva 2025. No rodapé há uma faixa verde estreita com o título resumido da cartilha em letras pequenas. A página inteira tem como fundo um desenho infantil bem claro, feito a lápis de cor, ocupando todo o espaço. À esquerda vimos uma grande forma retangular na vertical, em tom marrom, com a parte de cima em verde, lembrando uma árvore ou tronco com copa. No alto, um pouco à direita do centro, há pequenas figuras de pessoas em forma de palito, com cabeças redondas e cabelos verdes, alinhadas lado a lado. À direita, no canto superior, há uma grande forma oval verde com desenhos menores dentro. Espalhados pela página aparecem outras figuras simples, pequenas casas triangulares, árvores, pessoas em forma de palito e elementos retangulares em tons de amarelo e laranja, lembrando canteiros, mesas e estruturas no chão. Na parte inferior direita, em letras pequenas, verde claras, está o crédito, representação em forma de desenho de prática laboratorial de EA, feita por estudantes da Escola Municipal Jaime Luna. Foto, Observatório Elo, 2024. Página em fundo claro esverdeado. O título apêndice aparece em letras grandes, verdes. Abaixo, em letras menores, também na cor verde, lê-se: Instituições de ensino públicas na cidade de Garanhuns em julho de 2022 e sua distribuição na malha urbana, considerando os 2 principais centros da cidade e as rodovias que integram a cidade à rede urbana. No mapa, também é possível visualizar a localização das instituições de ensino parceiras da pesquisa que deu base para a construção dessa cartilha. À direita, ocupando a maior parte da página, há um grande mapa de visão aérea da cidade de Garanhuns. É uma imagem de satélite, em tons de verde, marrom e cinza,
mostrando quarteirões, ruas, áreas de vegetação e rodovia que cortam a cidade. Sobre o mapa, vários pontos coloridos indicam a localização de diferentes escolas e instituições de ensino, cada cor representando um tipo de instituição. As rodovias principais aparecem destacadas em linhas alaranjadas atravessando o mapa. Na parte superior direita do mapa, aparece uma legenda com pequenos círculos coloridos ao lado dos nomes das categorias: instituições de ensino municipais, estaduais, instituições de ensino superior e outras indicações, além dos logotipos das instituições envolvidas como FACEP, Instituto Federal de Pernambuco, Observatório Elo, UFAP e PPCIAN. À direita, abaixo da legenda, há 4 pequenos mapas em sequência, mostrando recortes em escalas diferentes. Primeiro, o Brasil. Depois, a região Nordeste, o estado de Pernambuco e, por fim, a localização aproximada do município de Garanhuns dentro do estado. Na parte inferior da página, em letras pequenas, aparece o crédito cartográfico, informando que os dados são do IBGE, de imagens de satélite e de levantamentos de campo realizados pelo projeto de pesquisa. Página em formato horizontal com fundo verde claro uniforme. No canto superior esquerdo, em letras grandes, verde escuro, lê-se o título Ficha Técnica. Abaixo do título, alinhado à esquerda, há blocos de texto em parágrafos curtos, também em verde escuro, organizados em listas com marcadores. Esses blocos apresentam identificação do pesquisador, coordenador e organizador, nomes de pesquisadores, colaboradores, uma lista longa de estudantes de iniciação científica e de extensão tecnológica. À direita da página, ocupando quase metade do espaço, há outro bloco de texto, também em listas com marcadores, sob o subtítulo Colaboradores do Projeto de Pesquisa, reunindo vários nomes de profissionais e suas funções ou vínculos institucionais. Na parte inferior direita, em corpo de letra bem menor, há um parágrafo de rodapé, explicando o uso das artes de capa, do layout da cartilha e das imagens produzidas nas escolas. Não há fotografias nem ilustrações, apenas texto sobre o fundo verde. Imagem final da cartilha. Fotografia em preto e branco ocupando toda a página, mostrando o interior de um viveiro didático de mudas. À esquerda aparece uma cerca de madeira simples, ao fundo e nas laterais vê-se a estrutura do viveiro, coberta por tela de sombreamento. No centro da imagem, um grupo de crianças e pré-adolescentes, em pé, sorrindo e olhando para a câmera. Segura pequenos recipientes com mudas de plantas nas mãos. O chão é de terra e folhas secas, com algumas plantas ao fundo. No canto superior direito, há um retângulo colorido aplicado no layout da página. Na parte inferior, em letras pequenas, lê-se a legenda: estudantes da Escola Municipal Jaime Luna em prática laboratorial de produção de mudas no viveiro didático construído na escola. Foto, Observatório Elo, 2025. Capa final. Capa com fundo em tons de verde. À esquerda, uma mão humana pintada de verde, segurando um pequeno galho com vários pares de folhas, também verdes, em destaque sobre um fundo claro. À direita, em letras grandes, em verde escuro, está escrito Educação Ambiental em Espaços Periurbanos. Logo abaixo, em texto um pouco menor, Cartilha para uma Educação Ambiental em Espaços Periurbanos à luz da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, Lei nº 9.795. Na parte inferior da página, sobre uma faixa branca, aparecem vários logotipos das instituições parceiras e apoiadoras do projeto, alinhados horizontalmente.